dos três Josés. Os três Josés. Teve o primeiro José, que foi aquele que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Então ele foi traído pelos seus irmãos, vendido ao Egito como escravo. E lá ele se torna reconhecido pela sua habilidade mágica, ao interpretar os símbolos dos sonhos. Se torna famoso, é reconhecido por Faraó e vira amigo do Faraó. Se torna uma espécie de demiurgo do Faraó, não? Assim ele consegue introduzir no Egito o povo hebreu que passava fome. E foi isso que causou a escravidão do povo hebreu. Então José foi vendido pelos irmãos, e depois José acolhe os irmãos que vão atrás de ajuda no Egito. Anos depois, não reconhecem José, e José então forja um roubo, forja um roubo, colocando um objeto roubado nas coisas de seu irmão para a enganá-lo, para fazê-lo recordar de que ele que havia vendido seu irmão como escravo, porque eles não conheciam José, não reconheciam José. José tinha se tornado um demiurgo egípcio. Então ele se estava com roupas diferentes, provavelmente uma aparência totalmente diferente do que quando foi vendido como escravo. E então ele consegue colocar o povo hebreu dentro do Egito, porque era uma época de fome, fora da civilização da época, que era fora do Egito, né? Eles estavam passando fome, assim como a periferia. Periferia. Só que a periferia no sentido anterior às favelas, porque eles estavam exilados, não? Então eles não eram a periferia, eles eram menos do que a periferia. Eles estavam exilados como um povo nômade. Então, ao serem aceitos por José, eles entram no Egito, passa uma, duas gerações, três gerações, o faraó morre, o faraó que os aceitou, e o povo hebreu passa então a controlar a economia do Egito. E isso causa revolta a faraó, porque o povo começa a controlar, o povo hebreu começa a controlar o mercado, e assim eles começam a desapropriar os próprios egípcios com base nas suas leis mercantis, com base na sua usura. E é então que o faraó Ramsés, se eu não me engano, ele vai se voltar contra o povo hebreu, algumas gerações depois de José. E aí então vai nascer Moisés, porque Ramsés começa a pressionar o povo e reduzir os privilégios do povo até que eles se tornam escravos. Um povo que entra, começa a dominar a administração econômica da nação, e é um povo que começa a ser rejeitado pela sua habilidade de administração econômica, porque provavelmente eles começaram a desmantelar o sistema de controle do Egito, e aí o Egito se volta contra os hebreus. Então que Moisés nasce. Moisés então é mandado no rio, provavelmente foi proposital,
Foi proposital esse abandono de Moisés. O contexto ainda está oculto para a gente, os detalhes, mas é possível a gente preencher isso com a imaginação e ter uma noção do que poderia ter acontecido. Então, poderiam ter mandado o Moisés para ser criado pelo faraó de propósito, para que ele fosse criado como um príncipe, para que ele aprendesse o que um príncipe aprende. E depois que ele envelhece, então lhe é revelada sua origem hebreia. E é então que ele adquire empatia pelo povo hebreu e mata um egípcio que estava torturando um hebreu. Nessa hora ele se exila para fugir da punição do Egito por ter matado um egípcio. E é nesse momento, nesses 40 anos lá no deserto, com os nômades, com os remanescentes do próprio povo que se mantiveram no exílio, no nomadismo antes de José, e lá com o povo nômade é que ele recebe a revelação. Olha que interessante. Moisés foge do Egito para fugir da punição ao ter matado um egípcio. Provavelmente porque já havia lhe sido revelada sua origem. E isso que fez ele sentir as dores do hebreu torturado. E quando ele sai do Egito, ele vai se envolver com o pai da Zípora, né? Que era um nômade, eram pastores. E esses pastores eram como os essênios, provavelmente, né? Gnósticos, que transmitiram para Moisés a iniciação do exílio, não a iniciação egípcia. A iniciação do exílio, que era uma iniciação além da hierarquia, porque o Egito era extremamente hierárquico, profundamente hierárquico. Então, quando Moisés sai do Egito, ele abre mão do seu título de príncipe, assim como Buda. Quando Buda abre mão da sua herança. E aí Moisés vai para o Egito. Para o Egito não, perdão, para o deserto. Conviver com os nômades. Passa 40 anos ali. 40 anos provavelmente também é um símbolo, né? Da jornada de purificação do deserto, da reestruturação do ego que os gnósticos tanto pregam. Lá nesse período de 40 anos, depois dos 40 anos, é que ele entra em contato com a sarça ardente, no qual ele tem interação com Javé, interage com Jeová. Nesse momento, ele é respaldado pelo verbo, respaldado pela visão da sarça ardente que o direciona ao seu destino, que o direciona à sua jornada. E é aí que ele vai libertar o povo com toda a história que a gente conhece, com a ajuda das pragas e tal. E ele sai com o povo hebreu e entra de novo nos 40 anos de exílio. Por quê? Porque o exílio que ele havia passado, Moisés havia passado, era um exílio individual. Ele havia passado o seu deserto individual. Então, quando ele retorna do deserto individual, retorna da sarça ardente para a hierarquia, para a civilização egípcia, ele vai em busca da libertação do povo. Então, ele não se satisfaz com a sua libertação individual. Ele não se satisfaz com a sua libertação pessoal. E ele vai arrastar o povo para o deserto, assim como ele foi para o deserto. Assim como alguém o revelou a sua origem hebraica. Ele vai revelar ao povo hebreu a necessidade de se libertar da escravidão. E o povo hebreu acaba seguindo ele e entrando no deserto. E aí então começam os 40 anos de exílio, de purificação de todo o povo. Que não era só de Moisés, mas era de todo o povo. Moisés
rejeita a libertação individual e vai atrás da libertação coletiva de seu povo. E é então no final dos 40 anos que eles chegam em Canaã. Na morte de Moisés. Quando Moisés morre e o bastão é passado para Josué. Olha o terceiro José aí. O terceiro José que vai dar origem às cidades hebraicas. Porque até então os hebreus eram nômades. Desde Abraão, eles saíram de lá da Babilônia, das ruínas de Babilônia, dos restos de Babilônia, que já estavam no seu final, se tornaram nômades. Passaram por José, entraram no Egito, passaram gerações no Egito, foram escravizados pelos egípcios, libertados por Moisés, se exilaram no deserto. E aí, só depois desses 40 anos no deserto, depois da morte de Moisés, é que Josué vai assumir a liderança. Josué vai assumir a liderança e liderar o povo na guerra. Então depois dos 40 anos, eles não vão gozar a sarça ardente. Eles não vão gozar a bênção. Não vão gozar a purificação. Eles vão para a guerra. Depois de purificados, depois de iniciados pelo deserto, eles vão para a guerra para derrubar o sistema hierárquico de Canaã. Assim como eles tentaram derrubar no Egito. Assim como eles derrubaram o Egito. Porque o Egito começa a sua decadência após a saída dos hebreus. Porque os soldados que morrem junto com o faraó no Mar Vermelho é um símbolo dessa decadência egípcia. E é assim então que os hebreus vão novamente destruir o sistema hierárquico de Canaã com novas guerras. Novas guerras. E é essas novas guerras que vão dar origem a Davi. Começa com o rei Saul, né? Porque quando eles dominam, quando Josué vence as guerras, e eles dominam, destroem esse sistema hierárquico corrupto e idólatra de Canaã e de outros povos, então o povo hebreu cresce muito. Quando o povo hebreu cresce muito, então um povo que era nômade e agora tem terras, se torna um reino, se transforma em um reino. E então o rei Saul é entronizado. Rei Saul que vai perseguir Davi, e essa perseguição contra Davi que vai embelezar Davi. É a perseguição de Saul contra Davi que vai transformar Davi em uma pessoa amada, amada pelo seu povo. Tanto que Davi provavelmente não era nem o nome verdadeiro desse rei, porque talvez seja só um símbolo do nome. Davi significa o amado. Então talvez seja um título. Assim como Josué e Jesus. Provavelmente títulos ligados a pessoas que realizaram certas coisas. E vai ser da linhagem de Davi que vai vir Jesus. O terceiro Josué, terceiro José.